E aí, gente, tudo bem? Eu tava fazendo uma retrospectiva do meu ano e eu acho que coragem foi uma palavra muito importante para mim, porque eu precisei passar por diversos desafios ao longo do ano. E eu acho interessante a gente pensar sobre essa palavra coragem, porque coragem não significa ausência de medo, mas que você é capaz de enfrentar, sabe? E nos últimos dias eu tenho meditado no livro de Atos e essa palavra coragem foi uma palavra que se repetiu diversas vezes também e é algo que tem queimado no meu coração e eu queria compartilhar com vocês. No capítulo 4 de Atos, os discípulos, os primeiros cristãos, eles estão enfrentando alguns desafios devido à pregação do evangelho, eles estão sendo perseguidos, eles estão sendo ameaçados pelos religiosos, pelas autoridades da época, e eles fazem uma oração que é muito impactante para mim, e eu acho que nós podemos aprender algumas coisas com eles. No versículo 29 do capítulo 4, diz assim: Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O que me chama a atenção é que, diante de situações difíceis e desafiadoras e de uma perseguição enorme e de ameaças, eles não pedem a Deus que os livre das dificuldades. Eles não pedem a Deus que anule os desafios que estão diante deles ou que destrua os inimigos deles. Mas eles pedem: Senhor, considera essa situação que nós estamos vivendo e nos conceda coragem, nos conceda que possamos anunciar a tua palavra com coragem, corajosamente. E Deus concede o pedido deles, o Senhor os enche com o Espírito Santo e eles anunciam corajosamente a palavra do Senhor. E sim, eles passam por muitos desafios, sim, eles passam por situações difíceis e muitos deles, inclusive, morrem anunciando a palavra do Senhor. Mas o que importa é que o propósito de Deus é cumprido na vida deles. O que importa é que eles alcançam e atingem um objetivo que Jesus havia estabelecido para eles, que era anunciar a palavra, anunciar o Evangelho. Então, eu trago isso para a nossa vida hoje. E claro que as situações são totalmente diferentes, nós não somos mais perseguidos na medida que eles eram, ou os nossos desafios não podem talvez ser comparados com eles, nós não somos mártires, não estamos talvez em perigo de morte, mas às vezes nós precisamos amadurecer as nossas orações. Às vezes nós estamos diante de grandes desafios, de grandes dificuldades e é tentador pedir ao Senhor que nos livre desses problemas. É tentador pedir a Deus que simplesmente anule todas as dificuldades que estão diante de nós e que nos dê um caminho fácil, mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos transformados a partir das situações que nós estamos vivendo, que nosso caráter seja aperfeiçoado nas situações que nós estamos vivendo, que os desafios que estão diante de nós sejam oportunidades para que Deus trabalhe em nós, que nós sejamos tornados capazes de enfrentar essas situações, porque uma vida sem desafios, ela pode ser muito cômoda, mas ela não traz crescimento, porque é quando nós saímos da nossa zona de conforto, quando nós estamos diante de situações que exigem um esforço de nós, que exigem a perseverança, aí nesses momentos é que nós somos transformados e aperfeiçoados. E quando Romanos 8:28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, muitas vezes nós interpretamos errado essa palavra bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Mas o que é esse bem? Esse bem não é a comodidade, não é uma felicidade simplesmente ou simplista, mas quando esse versículo fala que todas as coisas cooperam para o bem dos que foram chamados segundo o propósito de Deus, qual é o propósito de Deus?
E o próprio autor, nos próximos versículos, ele fala que nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem de Cristo. Ou seja, todas as circunstâncias, todas as situações, por mais desafiadoras que sejam, elas cooperam para que o meu caráter seja transformado, para que o meu coração seja transformado e eu me torne cada vez mais semelhante a Cristo, eu seja aperfeiçoada em Cristo Jesus. Então, que nós possamos pensar, talvez no final desse ano, quais foram os desafios que nós enfrentamos ou diante de novos desafios que se apresentam diante de nós, que nós não oremos ao Senhor por um livramento simples, por uma facilidade, por um comodismo, mas que nós oremos ao Senhor que nos torne capazes de superar esses desafios, para que o Senhor use essas circunstâncias para nos aperfeiçoar, para nos transformar, para que nós possamos nos tornar cada vez mais semelhantes ao Senhor e corajosamente cumprir o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Que Deus abençoe você, sua família, e que nós possamos continuar crescendo no conhecimento da Palavra de Deus. Amém.